Quem pode ter ataques de pânico? Em quais transtornos psicológicos o pânico está presente? Como que ele se forma? Por que que ele existe? Todas essas são dúvidas que eu tinha quando eu tive meu primeiro ataque, né? Quando eu descobri, na verdade, que eu tinha síndrome, porque quando eu tive o primeiro ataque eu ainda não sabia que eu tinha síndrome de pânico. Mas todas essas perguntas, elas são possíveis de responder. Inclusive, só de você estudar mais e entender o que é um ataque de pânico, o que é a síndrome do pânico, ajuda muito a melhorar. Por isso que eu preparei esse vídeo, vou falar sobre os transtornos nos quais o pânico pode estar presente. Mas se você quer aprender mais ainda sobre ataque de pânico, sobre a síndrome e realmente usar a psicoeducação para melhorar dos seus ataques de pânico, eu recomendo muito seguir o meu canal e o meu Instagram, Jess Sem Pânico, @JessSemPânico. E realmente o meu foco com esse conteúdo é ajudar vocês a lidar com isso. Eu mesma tive muitos ataques de pânico, muitas crises, inclusive desenvolvi o transtorno do pânico, a síndrome de pânico, e isso tudo me fez perceber o quão importante era estudar sobre isso e quantas pessoas realmente não têm informação sobre o que é pânico, o que é ansiedade. Eu mesma não tinha essa informação e só o fato de eu ter demorado, o tempo que eu demorei para descobrir que eu tinha pânico, que eu tinha ansiedade, fez com que eu piorasse muito. E no momento que eu finalmente consegui ajuda, eu já estava muito mal. Então, o meu canal, o meu Instagram, eu preparei eles para realmente poder ajudar você a distribuir conteúdo gratuito para que vocês entendam e consigam melhorar do pânico, principalmente por adquirir conhecimento e ter a informação correta e útil para te ajudar a lidar com esse momento tão difícil e tão sofrido que são os ataques de pânico. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, dá uma olhada, se inscreve no canal, tem muita coisa legal. E se você já conhece, já gosta do conteúdo, lembra de dar uma curtida, deixar o seu like para ajudar esse vídeo a crescer. Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar então sobre os transtornos nos quais o pânico está presente. Mas, se você está chegando aqui agora e está na dúvida do que é, como funciona um ataque de pânico, acho que vale reforçar, falar aqui novamente que um ataque de pânico, ele acontece com vários sintomas, tá? Físicos e psicológicos, e normalmente é uma experiência muito sofrida e as pessoas que têm isso pela primeira vez acham que estão tendo um ataque de coração ou até mesmo um AVC, porque as sensações são realmente muito ruins. A gente sente formigamento, a gente sente dormência. Eu lembro que uma época eu sentia formigamento na cabeça, que é uma loucura. A gente sente falta de ar, a gente sente o coração batendo mais rápido, a gente sente uma sensação de sufocamento. É uma mistura de várias sensações de frio, de calor, e tudo isso corrobora para que a gente cada vez mais entre de fato naquele estado de alerta total e de pânico total, e a gente entra em desespero, porque aí começam a aparecer os sintomas psicológicos, né? Então, dos fisiológicos, eu falei de alguns aqui pra você, e aí dos psicológicos a gente pensa, meu Deus, eu tô enlouquecendo, ou meu Deus, eu tô morrendo, ou eu tô perdendo o controle, né? Tenho um medo enorme de perder o controle, de enlouquecer, de morrer, e de desmaiar também acontece muito, medo de achar que tá desmaiando. Então, se você já vivenciou isso, de estar de boas no sofá ou até mesmo estar no trabalho e do nada algumas sensações corporais, como essas que eu falei, né, do coração acelerado, ou talvez uma pontada na cabeça ou algo assim, te deixou em desespero e você começou a achar que ia morrer, que estava tendo um ataque, um troço, um treco, o que for, foi parar no hospital ou na enfermaria do trabalho para descobrir que aquilo era ansiedade, que era estresse, tomar um calmante. Então provavelmente você já teve um ataque de pânico. E esses ataques de pânico, eles realmente podem acontecer com as pessoas no dia a dia. Então, assim, você nunca teve nada, ou nunca foi diagnosticado com nenhum distúrbio mental, nada assim, e do nada teve um ataque de pânico. Isso super pode acontecer, inclusive foi o meu caso. Eu nunca tinha sido diagnosticada com nada, assim, eu sabia que eu tinha ansiedade, que eu era ansiosa, mas não um diagnóstico mesmo de algum distúrbio da ansiedade, entendem? E eu comecei a ter os ataques de pânico nesse caso. Por isso que é tão importante difundir essa informação, porque o ataque de pânico, ele pode aparecer ali timidamente uma vez na sua vida, no trabalho, e você fazer o que eu fiz, que beleza, aconteceu isso, fui parar, foi estresse, mas passou e agora eu vou seguir minha vida. E foi o que eu fiz.
E no meu caso, eu fiquei mais tranquila ainda porque eu já fazia terapia. E eu não sabia que aquilo era um ataque de pânico, eu nem sei se eu contei direito pra minha psicóloga na época, mas a gente não trabalhou aquilo juntas. E eu fui piorando até que chegou num ponto que eu realmente estava muito mal. E eu precisei ali já entrar com medicação, eu tive que mudar completamente a minha vida e me reestruturar, realmente começar de novo, porque eu tava num ponto em que eu não conseguia mais nem sair de casa por causa do pânico. E é algo muito dolorido e sofrido, inclusive se você já passou por isso ou conhece alguém que passou, você sabe o quão difícil é você perder a sua liberdade em função de ansiedade, pânico, ou até mesmo para algumas pessoas, não é o meu caso, por causa da depressão. Mas então vamos lá, vamos falar sobre quais são esses transtornos dos quais o pânico pode estar presente. Lembrando que você pode ter um pânico não necessariamente associado, né, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, não necessariamente associado ao transtorno, isso acontece também, mas tem transtornos nos quais o pânico é de fato comum e sabe-se que ele está presente. Então eu vou começar falando de fobias específicas. A gente já sabe, né? Acho que é um termo popular a ideia de fobia. A gente entende fobia como um medo muito forte, né? Mas a gente pode falar da fobia não só como um medo excessivo, mas como um medo irracional também, né? Tem medos racionais e tem medos irracionais. Então, assim, o que seria um medo racional? Tem um leão na sua frente, na sua cara, não tem nada pra te proteger desse leão e ele tá prestes a te atacar. Completamente racional o seu medo. Outro medo que não seria racional, você vê uma foto de um leão no celular e entrar em desespero. Por que eu tô dando o exemplo da foto do leão no celular? Porque pessoas que têm fobias específicas, normalmente o objeto ou a situação da qual a pessoa tem fobia, às vezes só uma foto, né, daquela coisa, daquele objeto que traz a fobia, já é suficiente para a pessoa realmente perder o controle, ficar mal, realmente sofrer com aquela imagem. Então, pessoas que têm fobias sérias, né, gente? Aqui a gente tá falando de um transtorno mental, a gente não tá falando só de um medo. Então, é tão excessivo e é tão irracional que pra pessoa ver uma foto de uma aranha no celular pode ser suficiente para ela se desesperar e se desestabilizar. Então, a fobia específica, ela pode acontecer por medo de viajar de avião, por medo de aranha, por medo de cobra. Eu não sei, mas eu diria que pode ser por medo de escuro. Tem várias fobias específicas, né? Se você pesquisar, sei lá o que é fobia, sei lá o que é fobia, tem muitas fobias, das mais loucas possíveis. Tem gente que tem fobia de barulho, de unha arranhando. Tem gente que tem fobia de alguma textura. Cara, tem muitos tipos de fobia. Assim, um dia daria até pra estudar os tipos de fobias diferentes que tem, porque são muitos mesmos. O ponto é, onde é que entra o pânico dentro da fobia, né? Então, pessoas que têm fobias específicas, elas têm uma tendência grande a ter ataques de pânico, principalmente, basicamente só até, nos momentos em que ela se depara de alguma forma com a situação ou objeto que é o foco, né, o alvo da fobia dela. Então, nesse caso de uma pessoa que tem uma fobia específica, nesse momento que ela se depara com uma aranha, por exemplo, pode ali disparar um ataque de pânico. E para vocês que têm fobias específicas, tentem pensar, será que eu já entrei num ataque de pânico, já tive um ataque de pânico quando eu me deparei com aquele objeto do qual eu tenho uma fobia? E realmente, para essas pessoas que têm a fobia específica, além de você precisar trabalhar o pânico em si, né, aprender a lidar com os ataques de pânico, a controlar e superar os ataques de pânico, a boa notícia é que você tem muito claro o que causa, o que dispara o pânico em você. E você tem um objeto muito claro para trabalhar. E talvez, se você trabalhar muito bem com o seu psicólogo, aquela fobia específica, e você consiga superar ela, isso já seja suficiente para que você não tenha mais os ataques de pânico. Pode ser que só isso seja suficiente para você parar de ter ataque de pânico, mas ainda assim, enquanto você não supera essa fobia, porque pode ser um trabalho de anos, é muito importante que você aprenda a lidar e controlar esses ataques de pânico enquanto isso. E uma fobia que é muito comum é a fobia social, né? A fobia social, ela se caracteriza por uma fobia de qualquer situação em que você precisa se expor. Mas como assim se expor? Em casos mais leves,
pode ser algo mais sério, do tipo, fica engraçado, né? Casos mais leves, algo mais sério. Mas o que eu quero dizer? Em casos mais leves dessa fobia social, só em momentos que são claramente uma exposição que essa pessoa vai ficar mal. Então, por exemplo, ter que falar em público, ter que fazer um discurso, isso claramente vai ser um gatilho para fobia. Mas tem pessoas que podem ter uma fobia social que não é leve, que é muito forte, a ponto de que só a ideia de sair de casa e ter que dar bom dia e cumprimentar alguém na rua seja uma exposição social grande demais para aquela pessoa, que já dispare a fobia nela. Nesses casos dessa fobia social, a pessoa começa a evitar ao máximo qualquer exposição com qualquer pessoa, com qualquer possível sociabilidade. E o que acontece é que quando ela é exposta a essa necessidade de socializar, vem ali o pânico, pode vir o pânico, né? O ataque de pânico pode vir no momento que você precisa socializar. E o pior de tudo isso é que você reforça a fobia se o pânico vem no momento que a coisa acontece, né? Então, tanto para a pessoa que tem a fobia específica da aranha, né? Por exemplo, como a pessoa que tem a fobia social, se toda vez que ela vai se expor àquela situação, ela tiver o ataque de pânico, no fundo, no cérebro dela, ela só vai cada vez mais absorver: meu Deus, eu fico muito mal quando eu sou exposta àquilo. E vai querer evitar se expor àquilo, não só por aquilo ser algo que incomoda, que assusta, mas porque aquilo é um gatilho pro pânico. Então agora ela vai ter 2 motivos para evitar aquela coisa, a fobia fica mais forte ainda, e pode ser que a próxima vez que ela seja exposta aquele objeto da fobia, seja a fobia social ou uma fobia específica, ela também vai ter um ataque de pânico mais forte ainda. Então é muito importante saber que isso acontece, entender que existe esse ciclo de reforço, né, da fobia através do pânico. O pânico, se você entrar em pânico toda vez que você se expõe ao objeto da fobia ou à situação da fobia, você tá ali só reforçando aquela fobia, reforçando aquele ciclo e possivelmente já programando o próximo ataque de pânico na próxima vez que você se expor àquela fobia. Então falamos já de 2 transtornos nos quais o pânico acontece. A gente falou de fobias específicas e falou da fobia social. Agora a gente vai falar do terceiro transtorno no qual o ataque de pânico pode estar presente, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Esse transtorno, ele é muito autoexplicativo, né? Pós-traumático. Então, é o estresse que acontece após você vivenciar um trauma. O que pode ser esse trauma? Esse trauma pode ser um roubo, pode ser um estupro, pode ser um assédio muito forte, pode ser uma briga muito feia que você teve com alguém. Um trauma é algo que te afetou profundamente. Pode ser um acidente de carro, pode ser um acidente que você teve em casa de qualquer forma, pode ser a perda de uma pessoa querida. Muitas coisas podem configurar como um evento traumático, né? Porque cada pessoa responde a estímulos de forma diferente, então, às vezes, uma experiência que é traumática pra mim não seria traumática pra você. Mas eu dei exemplos aqui bem fortes que podem ser traumáticos pra qualquer um, né? Imagino que um estupro seja traumático pra qualquer pessoa que vai vivenciá-lo, assim como uma morte de um parente querido pode ser traumático, assim como um acidente. Então, esses traumas, o que acontece é que após você vivenciar o trauma, né, você tá ali ainda preso dentro dele por esse estresse pós-traumático que você tá vivendo, e isso vai configurar em ataques de pânicos também. Então você vai ter crises de ansiedade, você vai ter ataque de pânico toda vez que você talvez seja lembrado de alguma forma daquele trauma que você viveu. Ele pode acarretar ataques de pânico na sua vida. E aí, lembrando, nesses casos, você tem que tratar as 2 coisas, tanto o ataque de pânico, então aprender a lidar com o ataque de pânico quando ele vem, para que ele não se torne um outro monstro por si só e configure um novo trauma, e aí você tenha o estresse pós-traumático do ataque de pânico. Brincadeira, não sei se o ataque de pânico é um trauma tão forte para gerar um estresse pós-traumático, tá? Talvez seja, talvez não, mas o ponto o ataque de pânico, ele por si só já pode virar um outro monstro, um outro trauma, um outro estresse na sua vida. Então, você tem que tratar as 2 coisas se o seu caso de pânico é de estresse pós-traumático. Você tem que tratar o pânico em si, então aprender a lidar com o pânico, entender como ele funciona, ter técnicas e mecanismos para lidar com ele e não sofrer com ele. E, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar o seu estresse pós-traumático. E aí você vai ter todo um tratamento e um apoio de um profissional que vai te ajudar
nesse estresse pós-traumático. Agora, o importante é que você realmente lembre de olhar para as duas coisas, porque como eu falei, se você só estiver olhando para o estresse pós-traumático sem aprender a lidar com o pânico pode virar um monstrinho por si só no futuro, e aí vai ser todo um novo caminho que você vai seguir. Você pode vir a ter agorafobia, que é a fobia do pânico, que eu vou contar mais pra frente. Um dos outros que a gente tem, né, o quarto transtorno no qual o pânico é muito comum, é das pessoas que têm TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, muita gente entende ele por manias, né? A gente lembra logo da ideia da mania e da pessoa que confere se trancou a porta de casa 1 bilhão de vezes antes de sair, liga e desliga luzes milhões de vezes, né? Reza muito. A gente tem lá aquela ideia de que uma pessoa que tem TOC é a pessoa que faz as coisas repetidas vezes, né? Sempre repetidamente. O TOC sempre foi um transtorno mental que me interessou desde pequena. Quando eu tava no colégio ainda, eu lembro que eu já tinha estudado bastante sobre TOC, porque sempre me interessou. Eu nunca tive muita experiência próxima com TOC, assim, fora dos estudos. Então eu não tenho muito como falar apenas do ponto de vista de alguém que estudou. Mas o TOC, ele realmente é configurado muito por pensamentos intrusivos, né? E esses pensamentos intrusivos tomam conta da pessoa a ponto de que ela realmente acredita que ela precisa conferir 1 milhão de vezes e fazer os rituais dela, e se torna uma pessoa totalmente metódica naqueles rituais que ela segue e naquelas manias que ela tem. Mas não é só isso, né? O TOC não é só ter manias, eu tenho manias e é isso. O TOC é um transtorno da ansiedade, então tem muita ansiedade envolvida, tem muita crise de ansiedade envolvida no TOC e tem o pânico envolvido. E o pânico, ele pode acontecer em algum desses momentos de reforço dos pensamentos obsessivos e compulsivos que a pessoa tem. Então, quando ela está no meio ali de algum pensamento compulsivo obsessivo, ou, por exemplo, se ela quebra alguns rituais dela, ela pode vir a ter um ataque de pânico. Então, um exemplo, tá? Você é uma pessoa que tem TOC e você não consegue pisar nas linhas quando você está andando na rua. Talvez você tenha um ataque de pânico se você pisar na linha. Por quê? Porque aquilo foi contra todo o ciclo ali que você estruturou daquela necessidade de não pisar na linha, e você pisou e o mundo vai acabar e você se desespera e você tem um ataque de pânico. Então, o pânico ele pode se configurar nesse momento. Tem um filme, inclusive, que eu tô assistindo, eu não terminei ainda, mas é muito bom, e tá no Netflix, chama Tok Tok. E ele fala de vários transtornos mentais, não só do transtorno obsessivo compulsivo, mas ele fala de Tourette, fala de outros, e eu recomendo muito. Mas o ponto o transtorno obsessivo compulsivo, se você conhece pessoas que têm, provavelmente elas não só têm as manias, tá? Elas também têm muita ansiedade, elas têm os pensamentos intrusivos, pensamentos ruins, tudo isso, e possivelmente ataque de pânico. E vou repetir a mesma coisa que eu falei pra todos, inclusive, que eu falei pra todos os transtornos até agora. Você não só tem que tratar o TOC, então tratar os pensamentos obsessivos compulsivos que você tem, tratar os pensamentos intrusivos como um todo, aprender a lidar com pisar nas linhas e fazer as coisas de uma forma diferente, não conferir 1 milhão de vezes a chave se você trancou a porta de casa. Como você também, se você tá tendo pânico por causa do TOC, você também precisa tratar o pânico como uma coisa que faz parte ali, mas não, óbvio que não de forma isolada, mas tem que dar uma atenção especial também. Você não pode simplesmente pensar, deixa eu ir tratando aqui o TOC, que naturalmente o pânico vai embora, porque enquanto você tá tratando o TOC, o pânico ainda vai te afetando, você ainda vai estar sofrendo com ele pode vir a evoluir e crescer a ponto de te fazer muito mal. Por isso que eu repito tanto a importância de vocês fazerem isso, darem essa atenção especial ao pânico, mesmo que não seja o transtorno principal que vocês estão tratando, tá? Agora, a gente chegou no transtorno que eu tenho, que é o transtorno da ansiedade generalizada, ou TAG, né? Carinhosamente apelidado de TAG. O TAG, ele é basicamente a forma de você diagnosticar lá a ansiedade clinicamente, mas ele realmente é um transtorno, tá? Não é só, você tem ansiedade e você tem TAGs. O TAG é realmente um transtorno, não é todo mundo que se sente ansioso e que
é chamado pelos colegas de trabalho e amigos de ansioso que tem TAG. Inclusive, você pode ter TAG e não parecer ser alguém ansioso na frente dos seus amigos e dos seus familiares. Tem pessoas que têm TAG que vão parecer estar super bem, super tranquila na sua frente, calmíssimas, e por dentro estão uma pilha. E aí, é realmente importante a gente estar ali para essas pessoas nesse momento, entender que realmente elas podem ter ansiedade apesar de parecer super calmas. E o TAG, como é que ele se caracteriza? Ele se caracteriza por muita ansiedade e muita preocupação excessiva. Eu já tive TAG, então posso dar exemplo para vocês. O TAG, ele é no nível que você se preocupa com coisas que nunca aconteceriam ou não vão acontecer, ou tem uma chance muito pequena de acontecer. Então, são preocupações irracionais, né? Se você parar pra pensar, a fobia, ela é uma preocupação, ela é um medo irracional, né? Já a ansiedade generalizada é uma preocupação irracional. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu era criança, eu ficava preocupadíssima de cair um meteoro na Terra. Eu ficava apavorada, meu Deus, mas e se cair um meteoro? Pode cair um meteoro a qualquer momento. E eu não conseguia superar aquela preocupação de que poderia cair um meteoro. Eu ficava pensando, mas o que eu vou fazer se cair um meteoro? O que vai acontecer com a minha família? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer se cair um meteoro? Já era, tô ferrada. E eu ficava ali sofrendo, mas eu sofria mesmo com aquilo, tá? Não é tipo, passou, eu sofria mesmo. Então, pequenas coisas me impressionavam muito e ficavam, entendeu? Aquela preocupação não ia embora, ela ficava comigo. E uma coisa que acontece muito com as pessoas que têm ansiedade generalizada é absorver também o sentimento dos outros, porque tudo a gente já leva como uma preocupação pra gente. E se acontecer comigo? Então, qualquer história que a gente escuta de aconteceu isso com tal pessoa teve tal doença, a gente já, mas e se eu tiver essa doença? E se acontecer comigo? A gente pode até se achar um pouco egocêntrico, egoísta, mas é natural do que a gente tem, tá? A gente se preocupa demais e é do mecanismo da natureza humana querer sobreviver. Então, se a gente se preocupa demais, é natural que a gente se preocupe com a nossa sobrevivência. Então, não se sinta mal por se preocupar com si mesmo, não pense que necessariamente você é egocêntrico, talvez você seja, talvez não, tá? Mas muitas vezes eu achava que eu era, super egoísta, e depois eu vi que na verdade não, na verdade eu era muito boa pra muita gente, eu só sentia que eu era egoísta porque eu tava sempre trazendo pra mim os problemas dos outros e achando que eu também ia ter. Mas eu percebi e entendi que eu não era egoísta por causa disso. Isso é um processo que eu vivi. Mas o ponto é, a ansiedade generalizada, ela pode vir a dar ataques de pânico também. Porque você simplesmente vai entrando ali num ciclo de ansiedade tão forte e tão estressante que pode ocasionar de você ter ataques de pânico. É como se você estivesse ali estourando, né, rompendo a corda. Então, você passou do seu limite. E quando você passa do seu limite, esses ataques de pânico começam a acontecer. Eu lembro que uma das minhas psicólogas falava muito pra mim, né? Jéssica, não estica a corda, deixa a corda frouxinha, né? Eu imaginava, assim, uma corda aqui, frouxinha, e quando eu esticasse ela ia vir o pânico. Eu escutava muito isso dessa psicóloga, ela foi maravilhosa pra mim. E realmente, pra quem tem ansiedade generalizada, em alguns momentos, se você estiver vivendo momentos mais difíceis da sua vida, você pode começar a ter ataques de pânico. E aí você precisa aprender a lidar com os ataques de pânico para que eles, por si só, não virem um transtorno. O transtorno do pânico, que também é o que eu tive. Só que não, é péssimo. Mas então, eu tinha ansiedade generalizada. Eu comecei a ter ataques de pânicos eventuais quando eu estourava a corda, né? E aí, acabou que eu comecei a ter o transtorno do pânico em si. Então, eu tinha... O que é transtorno de pânico? É você ter pânico recorrente. Eu tinha pânico todo dia eu tinha um ataque de pânico. E aí, já que a gente entendeu que o transtorno de pânico é bem simples de entender, tá? Ele se caracteriza por um transtorno em que o único sintoma, né, o sintoma predominante ali é a ocorrência frequente de ataques de pânico. Então, você pode ter isso. Você pode não ter ansiedade generalizada, você pode não ter nada desses transtornos que eu falei, você pode só ter o transtorno do pânico. E, vira e mexe, ou melhor, né? Quase sempre você tá ali tendo um ataque de pânico, pode ser o seu caso. O ponto é, eu tinha ansiedade generalizada, comecei a ter o transtorno do pânico, e aí desenvolvi
O último dos transtornos que configuram, né, a presença de ataques de pânico que eu vou trazer para vocês hoje, que é a agorafobia. A agorafobia é justamente o medo constante, a antecipação e medo do próximo ataque de pânico. Você cria um trauma do ataque de pânico, então, por você ter tido vários pânicos, ou poucos, mas muito ruins, ele começa a virar algo que você evita ao máximo e vira uma fobia. E eu tinha fobia de pânico, você começa a ter fobia do pânico. E o que faz a fobia do pânico? Faz com que você evite coisas específicas relacionadas que podem te causar o pânico ou tipo lugares que você não gostaria de estar quando você tem o pânico. No meu caso, eu comecei a evitar o trabalho, né? Então não querer estar no trabalho, ou eu ia pro trabalho e ficava muito pouco e voltava para casa. Você não quer estar sozinho. Quem tem agorafobia, né, por causa depois de ter vários ataques de pânico, começa a desenvolver um medo muito grande de estar sozinho, uma evitação muito grande de estar sozinho. No meu caso, eu não era nem sozinha, tá? Eu tinha que estar com a minha mãe. Não servia a minha irmã, não servia amigos, tinha que ser minha mãe ou meu pai. E eu tinha lá 20 e poucos anos, então não foi legal psicologicamente falando, né, pra mim aceitar que eu tava vivendo uma necessidade de estar, sempre com meu pai e minha mãe, senão eu ficava em pânico, justamente porque eu tava com agorafobia e eu precisava evitar lugares públicos, não podia suportar estar num lugar que eu não consigo chegar na saída com facilidade, porque, né, assim, claro que não era super consciente, tá? Era meio inconsciente, mas no fundo eu não queria estar num lugar que eu não achava saída, porque no meu inconsciente, se eu tivesse um pânico ali, eu ia querer sair e não ia ser fácil sair. Então era melhor estar num lugar que eu conseguisse sair. Lugar cheio de gente também não servia, lugar amplo demais também não servia. Então eu acabava criando uma necessidade de não ir para certos lugares, de evitar certas coisas, porque eu tinha aquele medo, aquela fobia do pânico. E agora a fobia, ela me destruiu também, né? Porque, imagina, não tava conseguindo trabalhar, não tava conseguindo sair de casa sem minha mãe do meu lado. Eu lembro que quando eu comecei meu tratamento, me marcou o dia que eu tentei atravessar a rua pra ir pra casa da minha avó, que ela morava atravessando a rua. E eu cheguei, assim, eu desci do meu prédio, desci o elevador, cheguei ali na calçada que tinha do lado de fora, comecei a atravessar a rua, e era uma avenida, né? Eram duas faixas. Quando eu tava na ilhazinha, entre as duas faixas, eu tive um ataque de pânico. E aí, eu tava ali no meio, né? E eu tava sozinha. E eu tinha que voltar pra casa. E aí eu travei ali, assim, né? Um pouquinho. E aí eu comecei a respirar e comecei a fazer as técnicas que eu tava aprendendo no tratamento. E eu voltei pra casa. E por mais que eu não tenha concluído a minha missão, que era atravessar e ir pra minha avó, eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu fiz a coisa que eu tava com medo de fazer, que era atravessar e ir pra casa da minha avó. E eu fiz com medo de que eu tivesse um ataque de pânico no processo. E eu fui e tive o ataque de pânico no processo. Mas a boa notícia foi que eu tive o ataque de pânico no processo e sobrevivi e voltei pra casa e fiquei bem. À noite, daquele mesmo dia de noite, tive mais um ataque de pânico. E aquele foi forte, eu fiquei apavorada e fui pro hospital. Tudo bem, recaídas, acontecem. Mas eu fiquei muito feliz que eu vivi aquilo. Então, eu tô contando pra vocês tudo isso para vocês entenderem a importância de, se você está tendo, já teve um ataque de pânico, de realmente procurar ajuda e começar a tratar para que ele não vire um monstrinho por si só que eu falei, né? Porque vocês viram que eu de propósito comecei lá de uma fobia específica, que o pânico só vai acontecer quando você entra em contato com a fobia, te levei até a ansiedade generalizada, onde estourou a minha corda, e ao transtorno do pânico, onde realmente o pânico já virou um monstrinho por si só, né? Então, eu tinha ansiedade generalizada, você pode ter uma fobia, ou você pode não ter nada, mas começou a ter ataque de pânico, pode ser que ele vire um monstrinho por si só, pode ser que ele vire um transtorno de pânico, pode ser que você tenha agora fobia. E é muito ruim, e atrapalha muito a nossa vida, me atrapalhou muito. Tanto que, assim, mudou por completo a minha vida, eu tive que me reestruturar, mas a boa notícia é que hoje eu tô bem, tô aqui, tô falando com vocês, contando a minha história. Inclusive tem um vídeo que eu conto toda a minha história mesmo. Depois eu boto aqui no card aqui em cima pra vocês. E realmente é uma experiência muito sofrida, tá? Você ter um ataque de pânico, 2, 10, o primeiro já é um sofrimento enorme. Então
quando você chega no 10º, é muito possível que você de fato desenvolva a tal da agorafobia. Então, começa a tratar, começa a cuidar, olha pra isso com carinho, entra no meu Instagram, tem muito conteúdo legal, eu falo de algumas técnicas que ajudam, eu ensino, né? O que eu mais faço é tentar ensinar vocês tudo que eu aprendi quando eu vivi isso. E tem muitos livros que você pode ler que falam sobre ansiedade, sobre pânico e que te ajudam. E o que eu faço mais aqui é psicoeducação, né? Então, ajudar a gente a entender psicologia um pouco mais, entender um pouco mais tanto a psicologia como a fisiologia dos ataques de pânico, para que a gente realmente saiba lidar com eles e que isso seja algo que a gente consiga superar na nossa vida e que não tome conta da gente, porque tomou conta de mim completamente, não foi legal, sofri muito. A coisa boa foi que eu melhorei e eu entendi que uma vez que eu estava melhor, não tinha nada que eu podia fazer de diferente do que vir aqui e contar pra vocês de forma leve, tranquila e até amigável o que é um ataque de pânico, em quais transtornos podem aparecer e a importância de você procurar ajuda já logo no primeiro ataque que você tiver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de deixar o seu like se você gostou. Comenta aqui se você já teve um ataque de pânico ou não e se você vai procurar ajuda agora. E se você gostou e acha que tem mais conteúdo que pode te ajudar, se inscreve no canal, sempre tem vídeo novo e eu tô muito feliz de poder ajudar vocês. Lembrando que eu sempre faço conteúdo, toda semana tem novos, mas se você tiver uma sugestão de algum vídeo específico que você queira ver por aqui, deixa nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou preparar também. Beijos e até a próxima!